Nuno Prego Ramos, como é que tu estás? Bem, ótimo estar aqui a falar contigo. Com muitas saudades aí dos Estados Unidos, portanto. Inveja. Estás a falar-nos, estás a falar-nos de Portugal? Não, estou a falar de Portugal, regressei hoje de Barcelona, estive lá numa conferência, entretanto. Ah, nós agora aproveitamos todos os momentos que temos para falar um bocadinho sobre o que fizemos, aquilo que vamos fazer. Há muito interesse em ouvir falar no que conseguimos. Estamos muito orgulhosos, portanto, sim. Sabes que uma coisa que eu adoro em ti é que tu és um português que tem orgulho em Portugal. E por isso é que eu te fiz esta pergunta, de onde é que tu estavas? Porque eu sou um português imigrante, eu estou nos Estados Unidos da América, onde tu também tiveste a lutar pela vida, pela tua empresa, e às vezes é difícil sentirmos que Portugal não nos dá todas as oportunidades e que temos de ir lá fora, mas sempre com o coração em Portugal. Deixa-me começar esta Success Talks, Nuno, por te apresentar e falar um pouco das Success Talks a quem nos vê pela primeira vez. Este podcast tem como missão incentivar, motivar os portugueses a acreditar que tudo é possível e que vale a pena ter um sonho grande. E posso-vos dizer, quem nos vê, que eu, graças a Deus, na minha vida já conheci muitas pessoas interessantes, mas faço estas Success Talks um bocadinho também devido a ego, ao meu ego. É que eu não consigo trabalhar só por causa da minha startup ou da minha empresa ou para ganhar dinheiro para ir comprar um carro ou uma casa. A mim o que me motiva para trabalhar é estar aqui. É estar aqui com pessoas como o Nuno, conhecer pessoas que me motivam e que me inspiram, porque depois é o que me faz voltar ali para o computador e trabalhar. Portanto, quero dizer a toda a gente que nos vê que estou aqui a falar com o Nuno, até com alguma ansiedade, porque é um prazer tão grande falar contigo, pá, porque tu és uma inspiração para mim e obrigado por teres aceito este convite. Obrigado, meu querido. É ótimo estarmos Olhem, aqui agora a falar. quero começar por isto. Eu nasci numa família muito simpática, muito acolhedora, em que, particularmente, a figura do meu pai foi muito relevante, porque todos os fins de semana comprava o Expresso e me trazia o jornal a casa para eu ver o Expresso. E eu sei que a tua vida familiar foi diferente e que tiveste dificuldades e perdeste o teu pai. Portanto, eu quero-te fazer uma pergunta que é: o que é que tu sentiste por falar no Expresso quando tu e a tua empresa saiu na capa com o título A Molécula que pode vir a salvar vidas no combate ao cancro? Olha, foi um grande orgulho porque na mesma capa estava também a Paula Videira, que me acompanhou neste processo, que não tendo, lá está, trabalhado diretamente todos os dias na empresa, foi uma fonte de apoio muito grande e fico muito contente por ter feito com ela, em primeiro lugar. Depois, no momento onde tanta coisa acontece em Portugal, como tu sabes, tanta notícia tão diferente, podia ter feito capa naquela altura. Eu acho que foi muito bom termos tido uma notícia positiva relativamente a um assunto que nos toca a todos, de uma forma ou outra, mais direta ou mais indiretamente, que não só apresenta uma solução, mas também se apresenta como, quero eu crer, inspiradora para aquilo que nós achamos que Portugal efetivamente pode trazer ao mundo. Acho que há muitas coisas muito boas que não ficaram lá nos tempos da navegação. Acho que há muitas coisas muito boas que nós continuamos a fazer com pessoas muito talentosas e acho que Portugal não pode continuar a expulsar as pessoas boas e se puder de alguma forma ser útil aquela capa do Expresso para evangelizar ou até para motivar algumas pessoas que queiram fazer coisas inovadoras, eu já fico feliz e, portanto, sim. Olha, para mim foi muito útil porque muito só ouviu falar da quebra da Farfetch e muita gente decidiu falar pela primeira vez no José Neves, mas muitos também se esqueceram que, de facto, a empresa correu mal no final e houve com certeza Uhum. muita gente
que perdeu dinheiro, que perdeu stock options, mas não nos podemos esquecer de todas as pessoas que ganharam dinheiro desde que a empresa foi fundada até o IPO e que tiveram um emprego durante inúmeros anos e continuam a ter naquela empresa. Portanto, a tua notícia, sinceramente, motivou-me, porque Portugal precisa disto. Nós precisamos dos bons exemplos e nós precisamos de ser inspirados. Portanto, muito obrigado pelo teu trabalho e por tudo o que estão a fazer, porque é por aí que nós nos temos de guiar e é uma sorte ter-te aqui nas Success Talks, porque nós conhecemos-nos antes, não é? Na residência do embaixador dos Estados Unidos em Portugal, tirámos fotografias ali um ao outro, não é? A minha fotografia do LinkedIn foi naquele momento em que estávamos ali. Não é curioso ter-nos conhecido numa altura em que parecem 2 vidas de distância? Como é que tu estavas nessa altura? Final de Olha, 2021. falámos na mesma altura. Foi muito curioso porque uns dias depois tu ias para os Estados Unidos, se não me engano. Correto? Tu ias uns Tinha-te dias depois. comprado só de ida. Só vida. É muito curioso porque eu tirei-te uma foto, tu tiraste uma foto exatamente igual. Eu ainda não tive coragem, até porque achei que era completamente vinha a despropósito, de colocar, mas por acaso várias vezes me lembrei e aqui permite-me um bocadinho, olho para ela e penso assim, pá, que bom, olha, tive a oportunidade de ser eu a tirar aquela foto e portanto fico satisfeito por ter tirado esta foto, podia ter sido outra pessoa qualquer, mas porque de alguma maneira é muito interessante. Eu acho que os dois, naquela altura, estávamos numa crossroads, estávamos numa encruzilhada e os dois definimos o nosso caminho naquele momento. Na altura eu não podia propriamente falar sobre isso, estávamos a passar por uma fase, eu diria aqui, onde algumas decisões iam ter que ser tomadas e é muito curioso porque nos encontramos, nunca nos tínhamos falado e criou-se. Sabes que eu tenho uma ideia em relação a este tipo de coisas. Like attracts like. E Sem curiosamente nós nem dúvida. sequer combinámos. Temos com o mesmo tipo de roupa, nem sequer combinámos. Mas, mas é muito verdade. E tem sido muito interessante ver-te. Eu não quero estar a retribuir agora aqui, por simpatia, qualquer tipo de elogio. Mas eu acho que a inspiração, o trabalho que tu tentas passar, o que tu de alguma forma tentas motivar, o que fazes, o que mostras do teu trabalho. Eu acho que mais do que falar sobre o que os outros podem fazer por si próprios, acho que é muito interessante a forma como tu falas sobre o que tu fazes. E eu isso chamo lead by example. E, portanto, a forma transparente como tu dispões, eu acho que é um exemplo muito claro de que o sucesso não pode ser feito de histórias de encantar, porque não é feito de histórias de encantar, mas ao mesmo tempo também não é feito de grandes romances, é feito de histórias reais. E as histórias reais têm que ser contadas na primeira pessoa com tudo aquilo que elas contêm. E, portanto, Boas e dizia-te há pouco, más. ainda antes de começares, as boas e as más. Mas, acima de tudo, a capacidade para nos expormos e não vivermos à volta destas casas de papel que muitas das vezes os próprios empreendedores constroem para se endeusar e levarem empresas de ponto A a Z. Eu acho isso Claro. muito, muito saudável e acho que é crítico a transparência. Portanto, saúde por isso também, Zé. Sim, para quem nos vê, malta, esta coisa do fake it till you make it, que se vê muito até nos Estados Unidos, não funciona, ok? Funciona É, num horizonte temporal muito reduzido. Chega ali um momento, o momento da decisão, o momento dos factos, em que isso não é realidade e, portanto, não dá. Para quem nos vê, espero que tenham gostado desta parte da história e sempre que tiverem uma ideia, um projeto, pá, get out there, vão lá fora, falem com pessoas, conheçam pessoas, recebam ideias, porque foi assim que eu e o Nuno nos conhecemos e quão engraçado é, anos depois, sentirmos uma ligação de quem vai beber café todos os meses, porque nos conhecemos num momento, num sítio, em que percebemos que tínhamos muita coisa em comum. Curiosamente, falaste do Crossroads em que nós estávamos, eu naquele momento, apesar de já ter um track record em Portugal com a minha primeira empresa, com o For All, que vendi 20 milhões de euros em telemóveis recondicionados quando tinha 21, 22 anos, é eu fantástico. Pá. tive de convencer os americanos, por isso é que eu estava na embaixada,
Eu tive de convencer investidores americanos a confiar em mim e a darem-me uma slot para uma startup portuguesa, quando eles só aceitavam em cada 8, 2 não americanas, a dizerem, eu dou-vos um bilhete de ida para os Estados Unidos. E depois foi esse bilhete que eu fui levar aos investidores portugueses para validarem a minha ideia, para também eles investirem para tudo o resto se desenrolar. Portanto, uma mensagem que eu quero transmitir a quem nos vê é: há valor em Portugal, mas às vezes nem sempre ele nos é dado. Às vezes temos de prová-lo lá fora até primeiro, para depois nos darem esse valor em Portugal. O que é que tu achas disto, Nuno? Se estivéssemos no daqui, eu acho que ainda vamos arranjar uma forma de fazer algo do género. Eu acho que num daqueles podcasts mais longos, eu acho que nós teríamos seguramente aqui muita coisa para debater. E também numa lógica, porque foi o que combinámos, numa lógica muito positiva, porque não nos vamos enganar, é o que tu dizias há pouco, estas coisas têm que ser reais e obviamente, temos que falar nos aspectos que são negativos, mas aqui numa lógica muito positiva, porque é isso que nos motiva. No fim de contas, para continuarmos a voltar outra vez aos pontos, e chegarmos outra vez aos sítios onde queremos estar, nós temos que nos manter minimamente orientados para o sucesso e, portanto, não fosse esta uma success talk. Mas muito importante, nós tivemos que ir para os Estados Unidos, ter um laboratório nos Estados Unidos, convidados pela Johnson Johnson, no Soho, em Nova York. Os meus filhos obviamente adoraram, porque é sempre uma boa desculpa para ir para lá. E a partir desse momento, Zé, é quando de repente alguém diz, bom, se a Janssen, a Johnson Johnson, diz que os tipos são bons e que são das primeiras empresas europeias a estar naquele hub de inovação, então é que os tipos devem ter aqui efetivamente alguma coisa, vamos olhar para eles. E portanto é esta validação que nós temos que ter, porque em Portugal muitas das vezes se calhar falta-nos aqui uma massa crítica, é preciso um conforto adicional de alguém que acham, eventualmente aqui os portugueses, sabe mais disto do que os próprios portugueses que às vezes estão a avaliar estes negócios e, portanto, mas Zé, estamos a fazer já tudo do teu lado e eu do meu, para mudarmos isso, portanto. Sem dúvida. E foi nessa altura que a Celmaps que tu sentiste que tiveste essa validação e depois tudo o resto se foi desenrolando. Foi possível angariar capital em Portugal, mas tendo esses 2 polos e a partir daí desenrolou-se. Sim. Deixa-me Sim, nós já tínhamos, lá está, já tínhamos levantado que... Sim, força. Deixa-me fazer-te uma questão sobre startups e empreendedorismo. Porque uma coisa que eu adoro no teu trajeto é que tu és multifacetado. Tu primeiro estudaste Direito, para depois aí sim ir para a Engenharia Bioquímica, portanto uma área totalmente diferente, para depois fazeres uma pós-graduação em Marketing, para depois fazeres um curso executivo em Governance em Startups, portanto tentando ir buscar ali assuntos diferentes para poderes aportar valor também em áreas diferentes e seres provavelmente uma pessoa muito mais complementar. Podemos falar muito no teu trajeto, porque, again, ele inspira-me, porque muita gente faz um curso e depois pensa que tem de ser aquilo. Estuda Direito, pensa que tem de ser advogado. Estuda uma engenharia, pensa que tem de ser engenheiro. E esquece, se calhar, pode usar aquela skill para fazer outra coisa totalmente diferente. Mas a questão que eu tenho para ti é sobre empreendedorismo é... Todas as empresas tentam ser inspiradoras. Todas as empresas tentam vender às suas equipas que estão a mudar o mundo, não é? A famosa frase do Steve Jobs. Agora, vamos ser sinceros, muitas empresas vendem aspiradores, muitas empresas vendem telemóveis usados. Quer dizer, é preciso criar ali algo mais. Eu acho que tu tens uma história de criação da tua empresa única, porque começa em casa e cria-te um propósito real para tu criares uma startup que realmente tenha impacto nas vidas das pessoas. Podes contar um bocadinho a quem ainda não conhece essa história? Posso. A história... Bom, a história, na verdade, e eu esta parte vou-te contar pela primeira vez, até porque também nunca veio propriamente a propósito. Né? Era, se calhar, talvez, não faria grande sentido contá-la. Mas eu fui dos primeiros
delegados de informação médica mais novos de sempre da indústria farmacêutica, quando comecei a estudar Direito, por uma razão. Porque na altura a minha mãe tinha 2 filhos pequenos, portanto eu tinha 2 irmãos mais novos, e o meu pai com 44 anos, a idade que eu tenho agora, Zé, morreu afogado ao meu lado com um infarto e, portanto, foi assim uma história de repente, foi fulminante, e portanto eu tive que começar a trabalhar para continuar a estudar. E, portanto, lembro-me na altura de pensar, eu gostava muito de poder um dia proporcionar uma boa qualidade de vida à minha mãe, mas tenho que a ajudar. Portanto, como é que eu consigo já começar a fazê-lo? E lembro-me de ter achado que talvez aquilo fizesse sentido, porque lembro-me de conhecer um lugar de informação médica que ia lá passear os seus pombos, sabes? Tipo, era um columbófilo. Pá, trocava de carro de vez em quando. E que eu achava aquilo muito, pá, tipo, aquilo devia dar dinheiro, sabes? Aquelas coisas. E eu pensei, bom, fui ter com ele e disse, olha, como é que eu posso começar? E ele disse, bom, em primeiro lugar vais ter que fazer essa barba, esses pelos, pá, isso não é assim, tens que tratar e tal. Tinha 18 anos na altura. E depois, olha, vou-te dar uma coisa, vou dar o número de um fax. Isto foi reparem, foi em 98, 99. Vou dar o fax. Tu vais mandar o teu currículo para este fax. E então lá fui a uma entrevista para uma farmacêutica. E eles acharam muita graça, portanto, imagina, eu tenho 44 anos agora, com 18 ou 19, pá, tinha uma cara de miúdo, ninguém me levava a sério. E, portanto, como não me levavam a sério, eu tinha que me aperfeiçoar, tinha que melhorar. E, portanto, sentia-me, pá, sabes, invencível quando punha aquele fato e falava de ciência, porque tinha muita formação, e por isso aí começou a minha paixão pela saúde. Portanto, na realidade, eu estava a fazer direito porque achava que direito eventualmente me iria dar um trabalho e as competências que eu necessitava. Mais seguro, mais Inspirado, aliás, conservador. mais seguro, mais conservador. E o que é certo é que me fui começando a apaixonar e entrei para essa área porque efetivamente achava que podia fazer qualquer coisa de diferente. E agarras essas áreas, porque essas áreas dizem-te qualquer coisa. Repara, no caso da saúde, eu tinha bem presente no impacto que o meu trabalho, principalmente comecei a trabalhar medicamentos cardiovasculares, o meu pai tinha acabado de falecer de infarto, mas aquilo para mim, sabes, eu tinha que saber de tudo, porque a determinada altura eu via os doentes nas salas de espera e eu pensava, podia ser o meu pai. E isto é assim uma coisa estranha, mas tens que pensar que eu era um miúdo com 19 anos. Portanto, aquilo Claro. tudo fazia muita confusão. E, portanto, mas fui fazendo, entretanto, a minha vida, normalmente, fui entretanto, sendo, fiz a minha carreira em indústria farmacêutica, entretanto, achei que uma pós-graduação em gestão de marketing poderia fazer sentido, porque era o percurso normal. À altura casei com a minha namorada desde os 18, ainda estamos juntos, me acompanhou e, portanto, Casados há quase 20 casei anos. Casados há quase 20 anos. nesta fase, sim, e há 27 juntos, portanto. Mas curiosamente, o que acontece é que estas competências que tu falavas há pouco, eu já lá vou chegar, foram-me preparando para aquilo que mais à frente tinha a acontecer. Se me perguntas, mas não tu sabias que ias a seguir, eu sabia o que é que eu queria causar de impacto, Zé. E a questão é que eu fui fazendo o caminho. E sabia mais ou menos para onde é que queria ir, mas se tu me perguntares, eu não tinha um GPS de vida. E, portanto, eu não sabia se virar à esquerda ou à direita nas próximas ruas. Eu só sabia que queria chegar a um determinado sítio. E, portanto, fui fazendo o caminho. Foi um passo todos os dias para um determinado sítio que eu não sabia ainda qual é que era. Mas eu sabia que precisava de várias coisas. Uma delas era que precisava de me adaptar aos tempos. E uma das coisas que eu estava a perceber é que a indústria farmacêutica estava a mudar de um determinado tipo de medicamentos para outros, para os biológicos. E que já não bastava ter apenas um curso de Direito para poder um dia vir a estar à frente de uma empresa farmacêutica. E isso foi possível, Zé, durante uns tempos. Portanto, eu fui alimentando esse sonho enquanto fazia o curso de Direito. O que é certo é que chegou um momento em que eu pensei, bom, vou ter que voltar à faculdade. Então, falei em casa e disse, pá, acho que vou ter, já com 2 filhos pequenos, vou ter que estudar com os miúdos, pá, vou arranjar uma forma de trabalhar noutra coisa qualquer que me possa manter aqui a casa, mas vou. E então foi lá que conheci a Paula, fui fazer bioquímica Que idade e fiz tinhas quando bioquímica, foste conheci a fazer este Paula, segundo já tinha curso? 34, já tinha 34. 34 anos tiveste energia com 2 Yeah. filhos para ir voltar a estudar.
Que é preciso um Yeah. bocadinho de humildade e de vontade para fazer isso. E vou-te dizer pela primeira vez uma coisa que ainda não disse publicamente, que é, reparem, eu não tinha dinheiro, e portanto posso dizer que todos os dias, ao final do dia, eu ia, cheguei aliás a trabalhar, a fazer coisas as mais diversas. Vendi alarmes, trabalhei em call centers, já com 34 anos, mas porque achava que isto era crítico. Tinha sido depois de uma crise, era muito difícil também Claro. regressar à indústria. E o que é certo é que depois voltei à indústria, por uma Big Pharma, e comecei a fazer o doutoramento. E depois tem uma história muito engraçada, mas o que é certo é que no meio disso, minha mulher apanhou um susto. Ou seja, apanhamos todos um susto. E de repente havia a possibilidade da Carla ter um cancro no pulmão, nós não sabíamos o que era algo complicado. Mais tarde se percebeu que felizmente acabou por desaparecer por si, mas era uma coisa que, quer dizer, não tínhamos que fazer aquilo que se chamava a esperoterapia, sabes? São 2 anos onde tu estás a monitorizar, mas não Sem fazes a menor saber. ideia, porque sem saber. Eu todos os dias, na cima, trabalhava o cancro do pulmão e todos os dias ia trabalhar a ver end of the line, os doentes que entravam e que saíam, e eu pensava. Houve uma vez uma história, e contei isto ainda esta semana num evento. Mulher, 34 anos, 2 filhos, entra no meu gabinete, tu não sabes o nome, só sabes as histórias, os médicos vão-te dizendo, entra e ao fim de 8 meses deixa de estar no programa e tu pensas, deixa de estar, porque progrediu, ou seja, não havia grande coisa a fazer. E eu tinha esta tecnologia estava com a Paula, a minha orientadora de mestrado e depois de doutoramento, esta tecnologia estava lá, na Nova, havia a possibilidade de eu olhar para ela e eu pensei, talvez se olharmos para isto de outra forma, talvez se olharmos para isto de uma perspectiva mais out of the box, sabes? Talvez isto não seja só um diagnóstico, talvez este seja mais do que, então e se? E entretanto fui viver com o Esta, entre Nova Iorque e Lisboa. Consegui arranjar um sublease no Upper West Side e andei entre lá e cá Ui, a I tentar feel o you. mais possível levantar capital, muito tempo sozinho, muito tempo sem a família, a tentar convencer uma Big Pharma a investir em nós. E é curioso agora que falas nisso, porque começou mais ou menos da mesma maneira. Eu tive uma Big Pharma a falar com os meus investidores atuais em 2019 e a dizer: nós gostamos disso, o plano de desenvolvimento dele faz sentido, invistam, nós investimos depois. Essa empresa acabou por não investir, porque ficou conflituada mais à frente, mas aquele conforto que os meus investidores portugueses precisavam foi tido exatamente porque esse caminho foi feito. E o que é Tu certo é tornaste, que tu tornaste empreendedor depois de teres começado a trabalhar com 18 anos e teres estado muito tempo por conta de outrem. Tu tornaste efetivamente empreendedor aos 40 anos. foi aos 40 anos. E vou-te dizer uma coisa: aos 40 anos encontrei aquilo que me fazia verdadeiramente feliz e nunca trabalhei tanto e nunca fui tão, tão, tão feliz. Não consigo, sabes, quando de repente tudo faz sentido, Nuno, é mais ou menos isso. deixa-me só interromper-te para quem nos vê, porque há muitas pessoas que querem começar a sua startup, querem começar a empreender a ZAP, para ontem. E têm de ser aquela ideia que é a billion dollar idea e são o próximo Elon Musk. E esquecem-se que se lerem, e que especialmente se lerem biografias, reparam que todos os grandes empreendedores, é raro a empresa que deu sucesso ter sido a primeira empresa, a primeira ideia. Eles já tiveram sempre ideias durante anos e anos e anos. Uns fizeram dela Yeah. uma startup, outros debateram-na só com os pais ou com os amigos, outros até testaram umas coisinhas assim, mais em termos de friends and family, mas aquilo já vem de trás. O que eu acho que faz a diferença, e tu dizes isto muito bem numa entrevista, é que há pessoas que compreendem que às vezes é preciso esperar pelo momento certo, pela ideia certa, pelas pessoas certas, pelo enquadramento, para aí sim ir com tudo. E eu acho que tu fizeste isso mais que ninguém. Portanto, deixa-me reforçar a tua frase para toda a gente que assiste a isto. Depois dos 40 anos,
Depois de décadas a trabalhar para outras pessoas, tu criaste a tua própria empresa e trabalhaste mais do que alguma vez tinhas trabalhado na vida. Ao mesmo tempo, foste mais feliz do que alguma vez tinhas sido na vida. Pá, se isto não é um exemplo deslumbrante, eu não Yeah. sei o que é. E a determinada altura, sabes, tem muito a ver com o propósito, tem muito a ver com aquela expressão, eu não sei se estás familiarizado com aquela expressão do há uma tampa para cada tacho, sabes? Eu vou-te dizer, houve sítios por onde passei onde epá, as coisas não corriam bem. Repara, eu não me acho propriamente um tipo incompetente, pelo contrário, mas pá, há coisas que sabes que tu não te vês a fazer, que não gostas de fazer, que não consegues fazer. E tudo aquilo que nós não fazemos com gosto, eh, tu não consegues fazer bem feito. Tu consegues fazer durante algum tempo. E tu consegues fazer principalmente se conviveres bem com o facto de não gostares do que estás a fazer. Mas a determinada altura o que eu achava que podia dar mais do que aquilo, percebes? Eu achava verdadeiramente que havia formas diferentes de fazer determinadas coisas. E eu pensava, pá, por que não? Só que a determinada altura, reparas, quando tu tens uma família, quando tu tens responsabilidades, contas para pagar, sair de um espaço de conforto é muito complicado. E aí, eu acho que nós também temos essa semelhança, de alguma forma, dizia-te, aliás, em off há pouco, que é, tu precisas de ter a pessoa certa ao teu lado. Principalmente para as decisões mais difíceis. E isto não é original meu, lá está, um bom contabilista, claramente, um bom advogado, mas para todos os empreendedores, seja, podem apresentar-se de várias formas, não sei se concordas, Zé, mas um bom parceiro de vida é crítico para conseguires fazer, porque tu consegues remar contra tudo lá fora, mas quando tu chegas ao teu conforto, às tuas fundações, essas não podem tremer, porque senão a Claro, determinado, tu consegues reparar um telhado depois de um vendaval. Se tiveres boas claro, estruturas, mas tu não podes reconstruir uma casa se as fundações estiverem quebradas, vais ter que fazê-la toda de novo. claro. Não é por acaso que o Sir Alex Ferguson, treinador do Manchester United, as questões que fazia muito ao Cristiano e à equipa era como é que estão as coisas lá em casa? Tu és casado, és solteiro, tens namorada ou tens várias namoradas? Como é que estão as coisas? Porque sabia precisamente isso, que esse suporte que vem de casa é inacreditável. Porque o advogado nós podemos mudar, trocar, testar, a contabilidade é a mesma coisa, mas a nossa parceira de vida, e é uma das coisas que me inspira em ti, por estares junto com a tua mulher há 27 anos, e foi uma coisa que me inspirou no meu mentor, no Sr. Alexandre Soares dos Santos, que teve casado 70 anos, não é? Até falecer, e Uau! teve um casamento fantástico com a senhora Dona Teresa, de quem também gosto muito. É precisamente esta força, este seio familiar que acho que faz toda a diferença. Deixa-me fazer-te aqui outra pergunta. Tu, numa entrevista, tu falas sobre aqui o paralelismo entre uma pessoa que parece que está a tentar fazer tudo e depois não faz nada, está all over the place, mas ao mesmo Certo. tempo tu também falas que grandes génios e grandes visionários como o Da Vinci, o Nikola Tesla e outros, nas suas épocas eles eram conhecidos porque faziam muitas coisas diferentes, não é? Sabiam tocar em áreas diferentes. E eu acho que hoje em dia um empreendedor, um empresário, pá, não pode ser uma pessoa que só sabe de finanças, ou só sabe fazer pitches, ou só sabe Yeah. fazer marketing. Tem de tocar num pouco de tudo, porque a nossa função enquanto líderes é rodear-nos de gente boa. Pá, e podemos dizer que contratamos gente melhor que nós. Ok, mas temos de perceber o que é melhor que nós. Então temos de saber o mínimo de cada uma das áreas. O que é que te despertou desde sempre para tu ires buscar conhecimento a zonas Sim. tão diferentes? Tinha a ver exatamente com o facto de eu me sentir confortável. Em primeiro lugar, a curiosidade. Essa, claramente. Acho que um, muitas das vezes uma boa solução, e a maior parte delas, começa com as perguntas, com uma boa pergunta. Portanto, a curiosidade, claramente. Mas depois das perguntas fica sempre a vontade de tentar perceber o porquê. E o porquê, e porque não de outra forma.
e quebrar um bocadinho às vezes o status quo, porque quantas vezes tu não deves já ter olhado para coisas à tua volta e ter pensado, caramba, isto, porquê é que se faz desta forma, porquê não se faz de outra? E quando tu, eu acho que o curso de Direito aí foi muito, muito relevante, porque me deu uma capacidade de analítica para olhar para um conjunto de coisas e parti-las aos bocadinhos para olhar para os problemas, às vezes até de formas diferentes, porque quando tu partes as coisas, tu vês as coisas muito isoladas, se tu muitas vezes retirares o contexto, as coisas ganham uma nudez que te esclarecem. Porque o contexto importa e as coisas em determinado contexto fazem sentido. Se a determinada altura lhes retiras o contexto, tu questionas-las de uma forma diferente. E, portanto, eu diria que aquilo que me fez sempre foi claramente a curiosidade. Depois, acho que é crítico adaptar-nos aos tempos, e os tempos foram mudando. Esta área onde eu estou foi mudando muito, a farmacêutica foi mudando muito, e, portanto, foi sempre necessário reinventar-me, e porque se paramos, morremos. E depois, porque eu sou incapaz de conseguir mandar, ou pedir, ou indicar, ou guiar numa determinada direção sem perceber quais é que são as consequências dessas orientações. E, portanto, eu tenho no mínimo perceber o que me estão a dizer. Lá está, eu não tenho que ser o técnico que vai perceber de tudo, mas eu tenho que ter um entendimento minimamente da área. E, portanto, porque senão isso é muito arriscado. A determinada altura, um empreendedor tem que ter uma visão de helicóptero, mas tem que ter a possibilidade de poder aterrar em cada um dos sítios, Claro. e levantar voo quando achar que faz sentido. Percebes? E, portanto, eu acho que isso é crítico, porque senão, a determinada altura, tu contratas pessoas à tua volta e ficas refém, porque não podes fazer micromanagement, daquilo que te apresentam. E se tu não consegues perceber que a informação que estás a receber é muito digerida, então tens aí um problema. E o que eu faço é contrato pessoas que eventualmente possam ser não só melhores do que eu, mas elas próprias um dia, possivelmente uma CEO. Eu normalmente contrato pessoas que podem elas próprias ser CEOs. Percebes? Se isto faz algum sentido? Na verdade, qualquer pessoa que possa, que seja proativa, que olhe para estes problemas e a tua mulher disse isto na última talk, que foi o entrepreneurship. Eu acho isso muito interessante. Sim. Sim. Eu acho que têm que ser pessoas com a capacidade de reconhecer os problemas numa lógica não de eu estou a fazer isto e isto é de alguém e o meu trabalho começa aqui e acaba ali. É numa lógica de eu tenho ownership, accountability, claramente, mas estou empowered, estou empoderado. E, portanto, se tu fores uma pessoa que não seja apenas um mero técnico, sejas muito bom, penses fora da caixa, que fazes perguntas, que me ajuda a mim a perceber quais são as melhores respostas, essas são as pessoas a seguir que, sendo até mais técnicas do que tu em determinadas áreas, te podem fazer crescer. Portanto, Sim. um bocadinho isso. Eu acho que a melhor coisa que nós podemos ter enquanto empreendedores é a capacidade de recrutarmos e de gerirmos e de apoiarmos pessoas que nós próprios as deixamos empreender. Como líderes, têm de ter ali um set de goals, de deliverables, claro, até porque precisam dessa orientação, mas damos-lhes espaço e criatividade para poderem sair da caixa e serem intrapreneurs, não é? Dentro da empresa, poderem criar valor fora da caixa. Temos de dar essa liberdade, até porque os grandes exemplos de sucesso, por exemplo, nos Estados Unidos, em Silicon Valley, fala-se muito da PayPal Máfia, que é toda a malta que saiu do PayPal e foi criar inúmeras empresas de sucesso. Estou-me a lembrar, por exemplo, do LinkedIn. Porque a gestão, os fundadores potenciavam essa malta. E eles estiveram lá. Eles estiveram lá a construir aquilo até o exit. Só que depois, quando aconteceu o exit, eles disseram: eu se calhar posso construir a minha própria empresa. A quem é que foram falar logo de seguida? Com os CEOs, com os founders da outra empresa. E quando se cria essa network, essa ligação, é fantástico. Por outro lado, deixa-me só dar um exemplo não positivo, mas negativo. Há pessoas que trabalham inúmeros anos para outros e, como tu falavas há pouco, nem sempre gostam do que fazem. E, portanto, quando uma pessoa tem muito para dar, mas está no local errado, começa a ficar irritada, chateada, tóxica. não faz
tóxica e não faz bom trabalho. Isso às vezes leva a despedimentos. Eu já tive de despedir pessoas. É muito chato despedir pessoas e acontece. Uhum. E uma coisa que eu quero deixar nesta mensagem é, graças a Deus, sempre contratei muito mais do que despedi, mas que às vezes se a pessoa A ou B foi despedida do seu trabalho, pode não ter sido porque não são bons trabalhadores, porque não são committed, porque não são disciplinados. Pode ter sido porque estão simplesmente no sítio errado, a fazer um trabalho que não é para si, ou por uma liderança, uma gestão que não lhes dá o devido valor, e portanto essas pessoas têm de se fazer à vida e procurar o seu espaço e trabalhar duro. Não é por acaso que o Steve Jobs foi despedido 2 vezes. Não é por acaso que o Jack Ma, do Alibaba, candidatou-se a todo e qualquer trabalho, como o McDonald's ou o KFC, e não o contratavam, até criar a sua própria empresa. Portanto, acho que é muito importante estarmos no sítio certo. Uma outra questão que eu tenho aqui para ti é: tu és um exemplo. Tu és um exemplo por um número de coisas que é muito raro encontrar numa pessoa. Tu és um exemplo pela tua história, pela tua vivência familiar, pelo impacto que esta teve em ti. E, novamente, falávamos aqui horas e horas que os grandes empreendedores como Steve Jobs ou o Jeff Bezos, todos eles tiveram 6 familiares em que aconteceu algo que os impactou muito, não é? O Jeff Bezos e o Steve Jobs são ambos adotados, para quem não sabe. E a diferença são as pessoas que pegam nestas vivências e as utilizam para as suas vidas, seja a título familiar, tu com a tua mulher, com os vossos filhos, em criar uma família sólida, seja a título profissional. E eu acho que tu pegas desse lado, tu pegas pela tua experiência académica. Pá, o Nuno foi estudar aos 30 e tal anos, depois de já ser advogado com uma licenciatura. Quer dizer, tu pegas pela parte de trajeto profissional, deste um tempo para trabalhar para outras pessoas, para entenderes como é que funcionava, o que é que gostavas, o que é que não gostavas, para entenderes a indústria, até decidires aí sim lançar a tua própria empresa. E eu acho que esta combinação de fatores da tua vida fazem com que agora, com 40 e poucos anos, que parecem 30 e poucos, porque ele está muito bem cuidado, pá, tu tenhas uma história que inspira as pessoas. Eu gostava só que quem nos está a ouvir esta Success Talks repare quanto tempo é que demorou ao Nuno a chegar aqui. Desde que com 18 anos começou a trabalhar e a fazer-se à vida. Como nada aconteceu de repente. E diz-me uma coisa, qual é que é o próximo passo agora para ti? Sabes que depois de fazeres a primeira ficas bolês, achas que consegues fazer outras. Um, e também para quem não sabe, se me permites, o que acontece é que, bom, nós desenvolvemos na Salmados medicamentos para a oncologia e recentemente fechámos um acordo com a BioNTech, que desenvolveu as vacinas do mRNA, de Covid, que a Pfizer vendeu, e fizemos uma exit, aquela que foi a maior exit em Life Sciences em Portugal, e portanto, Partilhada obviamente de que, centenas de milhões de euros. Eu ia deixar para o fim, partilhada essa exit publicamente. Eu acho que todos os portugueses certo, devem ouvir isto e colocar-se um sorriso na cara e dizerem: uau, é possível, estamos a criar valor, estamos a com, fomentar. com 1.4 milhões de investimento em 2019. Eu acho que isso foi. E éramos uma equipa pequena, lá está, 2, 3 pessoas. E portanto, isso deixa, obviamente, deixa-nos a todos muito, muito orgulhosos. E mostra aquilo que somos capazes de fazer. Respondendo diretamente à tua pergunta, com isto feito, eu acho que fica aqui, em primeiro lugar, aqui esta vontade de fazer outras coisas em áreas que nós também sabemos que são muito promissoras. Posso dizer que já estamos em stealth, eu e a outra fundadora, achei que fazia sentido, claro, também convidar a Paula para iniciar isto e, portanto, eu sou bastante grato. E, Dream portanto, a Team, Paula vai, equipa que vai ganha, também não se ajudar, mexe. não se mexe. E a Paula Videira, que foi minha professora na Nova, como te disse, pá, de facto, foi uma pessoa que me apoiou durante todo o processo, nomeadamente nas alturas críticas de ter uma empresa. As coisas não são fáceis e, portanto, tu precisas ter quem te apoie e, portanto, isso sempre foi
sempre existiu. E o que é que vai acontecer agora? Nós conseguimos negociar um bom licenciamento de uma farmacêutica. Vamos agora avançar para, para uma área, para além da oncologia, para uma área muito interessante, que é a área da longevidade. Tropeçámos naquilo, Zé. De repente percebemos que se calhar há a possibilidade de nós, do ponto de vista terapêutico, não cosmético, terapêutico, endereçar a longevidade. E mais do que isso também fizemos uma coisa que foi garantir que o que não fosse usado pela BioNTech, que fosse usado por nós, porque não colocamos nada na gaveta. Estamos a falar de medicamentos para doentes e, portanto, vamos avançar com uma outra área da saúde humana, mas acima de tudo, uma outra nova divisão, eu diria, não diria acima de tudo, mas também, e agora ouvi o teu cão atrás, saúde animal. E, portanto, o que nós conseguimos garantir foi que achamos que é criminoso, se há uma boa tecnologia que salva vidas humanas e que vai para a clínica porque vai tratar doentes em breve nos tumores sólidos, porque não tratar os animais, porque não há ainda soluções terapêuticas eficazes para os cães, para os gatos, para os cavalos. E, portanto, isso é uma coisa que vamos agora também começar. E, portanto, já com algo bem estabelecido, com algo já que mostrou eficácia, e, portanto, temos aqui a ambição de trazer para Portugal investidores, criar massa crítica, criar um sítio onde os investigadores portugueses tenham a possibilidade de aprender a velocidade de um biotech, quem sabe até termos aqui um hub de rotação com as várias universidades do país. Queremos ser agnósticos a esse nível. Queremos garantir que quem tenha boas ideias no biotech tenha a possibilidade de vir aprender connosco, que são velocidades diferentes da academia, é como deves imaginar, e portanto há boas práticas que são diferentes, há velocidades que são diferentes, há todo um conjunto de dinâmicas que queremos partilhar. E, portanto, vamos avançar com esta empresa, que já, como tu disse, já existe, está em stealth, mas temos aqui uma missão que é maior do que nós, porque aquilo que eu quero evitar é que o bom talento, continue a fugir lá para fora. E, portanto, se há alguma coisa que esta capa do Expresso, que esta transação possa fazer, é dar-nos a possibilidade a nós de fazermos algo agora aqui em Portugal que possa reter o talento e que possa garantir que os bons cérebros e os bons corações, e deixa-me frisar-te isto, se mantenham em Portugal. Porque boas empresas e inovação não se faz só com boas cabeças, tu precisas de ter as melhores pessoas à tua volta e pessoas decentes. Só um não Porque funciona. é verdade. Pode ser mega inteligente e trabalhador. Se faltar a ética, é outro fake it till you make it. Vai quebrar a meio. Portanto, Yeah. tem de ser ambos. Nuno Prego Ramos. Isto foi uma conversa daquelas. Eu quero-te agradecer muito o teu tempo. Estou inacreditavelmente feliz nesta sexta-feira por ter tido esta conversa contigo. Espero que muita gente fique inspirada com ela. E eu quero terminar dizendo que é disto que as Success Talks são feitas e é disto que Portugal é feito. Não acabou no tempo dos descobrimentos. De pessoas que são guiadas por uma missão, uma visão e um propósito muito forte. E o teu, na área da saúde, com a vossa empresa, é claro o impacto que pode ter e que tem. E que depois de todos os ups and downs, de anos e anos nisto, porque a empresa não começou ontem, já começou há 5, 6 anos, não é? Levou tempo. Chegam a bom porto, vendem à BioNTech, uma empresazinha cotada em bolsa a valer cerca de 20 mil milhões de dólares, é uma coisa pequena que talvez conheçam, vendem por centenas de milhões, têm orgulho de ser portugueses, têm orgulho desta investigação e deste valor criado também a partir de Portugal, e no dia seguinte vão começar outra coisa. Isto é o que me deixa feliz e isto é o que me deixa, sinceramente, com vontade de fazer mais e melhor. É de conhecer exemplos como tu e como a tua co-founder, porque quer dizer que o nosso país realmente tem muitos Cristianos Ronaldos em várias indústrias e é para mim um orgulho gigantesco conhecê-los. Portanto, muito obrigado por teres feito parte desta Success Talks.
É um gosto ter-te como meu amigo e vou rezar por ti e torcer por ti sempre e pela tua família. Então, falamos em breve. Falamos em breve. Muito obrigado, gostei muito. Zé, um grande abraço. Obrigado.